Depois de bastantes contratempos, consegui lançar um novo vídeo sem criar um hiato absurdo. O assunto hoje é a mangaka Kaoru Mori, dos quadrinhos Ema e Otoyo Monogatari. O tema foi um dos pedidos feitos pela galera que acompanha o canal. De vez em quando, quero comentar acerca de algumas obras mais direcionadas ao público feminino, porque não deixam de influenciar o universo dos mangás. Alguns trazem coisas interessantes, e com certeza essa autora conquistou um pódio no Japão e Europa, a ponto de ganhar uma exposição em 2014 no Museu do Louvre, válido de explicar o porquê da sua ascensão. Só para não esquecer, dê like, follow, comente e divulgue para outros o Black Rain Inc. E sigamos logo com o assunto porque odeio enrolações. A Kaoru Mori nasceu em 78 em Tóquio e sua carreira concentra-se em duas obras principais, Ema e Otoyo Monogatari. Ao lado dessas, existiram também algumas histórias pequenas, escritas antes e durante sua profissionalização de quadrinista. Seus trabalhos são de ordem seinen, lembrados por conterem sempre empregadas europeias britânicas, muita riqueza nos detalhes das suas artes, narrativa dinâmica e mulheres de muita personalidade. Kaoru produzia fanzines desde o ensino médio, sob o pseudônimo Fumio Agata. Suas inspirações foram Jiro Taniguchi, Yosuke Takahashi, Kenji Tsuruta, Izumi Takemoto e Kaoru Shitani. Num certo momento, o funcionário de uma editora, tipo um caça-talentos, teria convidado Kaoru para fazer carreira numa revista. O tal selo pertencia à Enterbrain, conhecida também pela produção de jogos e o manjadíssimo programa RPG Maker. A Enterbrain pertence ao grupo Kadokawa, que sempre tentou disputar os restos de sucesso da hegemônica Jump da Shueisha. Começando pela tal obra Ema de 2002, ela rendeu 10 volumes, 7 da história central e mais outros 3 de apêndice, além de livros, entre alguns outros produtos. A história tem aquela pegada das novelas das 6 passadas na Rede Globo, o típico casal em conflito com a diferença de classes, no caso as castas da sociedade inglesa no período vitoriano do século XIX. Emma era uma criança extremamente pobre e tutelada pela viúva Kelly Stauner. Pesarosa com o destino da garota, Kelly ensina de maneira árdua cada tarefa doméstica, inclusive coisas mais dispensáveis para a época, como ler ou saber francês, dando-lhe até algo fora dos padrões sociais da garota, um incrível par de óculos. Apesar do rigor, esta senhora nutria laços familiares, tentava prepará-la para a vida difícil da época. Emma, dentro da sua simplicidade e inocência, abraçou o ofício a ponto de impressionar qualquer um que testasse seu profissionalismo. Esta viúva já foi empregada da família rica do jovem William Jones, por quem Emma acaba se apaixonando. A própria família do rapaz sofre alguns dilemas. São da alta burguesia, mas tentam se desassociar das suas origens mercantes para quem sabe um dia chegar ao patamar da realeza. A história tem umas duas fases principais. Emma na casa de sua protetora, aos poucos vivenciando romance com William, e depois ela servindo de doméstica para uma família germânica imigrada na Grã-Bretanha. No lado de Emma, a doméstica mostra a dura rotina de manter uma casa nos trinques enquanto interage com outras empregadas, possuintes de seus dramas que adoram tomar banho juntas. Sim, a Kaoru sempre cria cenas com mulheres nuas tomando banho, embora não lembre da Emma pelada, talvez para manter sua castidade na história. Tirando a parte do banho, falar dessa maneira pode até fazer a trama soar monótona, mas a Kaoru Mori consegue valorizar as coisas simples desse cotidiano, aplicando para isso uma ótima narrativa, imagens detalhadas, além de fazer questão de representar lugares reais daquela época, alguns existentes até hoje. Não à toa, saíram publicações especiais com Emma fazendo um tour por Londres. Já ao lado de William, acho um pouco mais monótono. Geralmente é ele interagindo com sua mãe e irmãs meio bitoladas, falando sempre de pretendentes, e o pai do rapaz nos joguetes políticos de tentá-lo casar com alguma aristocrata.
Por essa razão também se torna uma das ameaças entre enormes aspas para a história. William também tem um amigo étnico chamado Hakim Atawari, um príncipe indiano estudante do mesmo colégio de William, cujo papel é o de alívio cômico, sem falar que ainda despeja excentricidade ao andar com elefantes e seu harém pela Inglaterra. Seus pais compartilham negócios, e até que ocorrem alguns diálogos interessantes naquela tensão do Império Britânico colonizar a Ásia. A autora aqui às vezes perdia o rumo ao utilizar Hakim, ora fazendo uma chipagem esquisita dele com William, ou do nada o rapaz demonstrando interesse em Emma, talvez para bancar o cupido e cobrar de William mais atitude. Outros núcleos importantes de comentar seriam os Mulders. Emma, por certos motivos, acaba contratada por uma casa alemã também burguesa. Diferentes dos Jones, os Mulders são mais condescendentes e calorosos, o mesmo para sua criadela. Acho que se encaixariam mais com o perfil latino do que necessariamente alemão. A patroa Dorothea rende uns fanservices interessantes, devido à sua volúpia em conjunto das suas empregadas mais intensas. Esses personagens alemães acabam apontando a visão enrijecida da sociedade britânica, e de fato eles não estão errados. A Inglaterra vivia uma época extremamente moralista, engessada, até mesmo questões sexuais eram muito evitadas pelos ingleses, liberação que só surgiu mesmo no século posterior. Os japoneses acabam sempre dando uma valorizada a mais para os alemães, mostrando uma controversa e também curiosa visão sobre eles, que eu prefiro não comentar tanto. Devo citar também os supostos vilões da história. A classe nobre, muitas vezes formada por gente falida, fica na eterna busca de manterem-se relevantes ao mesmo tempo que arranjam casamentos lucrativos. Os tais nobres não apenas desconsideram o pobre, mas desdenham os novos ricos como os Jones, e disso surge uma espécie de tentativa de um nobre em afastar William de Emma para que sua filha consiga um casamento rendoso. Evitarei comentar mais coisas porque corro o risco de revelar acontecimentos importantes da história. No modo geral, as páginas são dinâmicas, possuem personagens carismáticos e a Kaoru, talvez por influência de suas pesquisas sobre o período vitoriano, tem aderido à estética de alguns movimentos artísticos dessa era, como um excesso de detalhes e até uma construção de cenas mais ligadas ao romantismo, ou seja, valorizava mais o enquadramento de objetos para expressar pensamentos do que o foco total nos personagens humanos, algo que também já cai no próprio estilo japonês de contar uma história. Dos pontos negativos, talvez ache apenas ruim alguns grupos de personagens, certas enrolações ou a aparência um tanto genérica no design deles. Tirando o penteado e roupas, parecem todos pertencentes a uma mesma forma, seja homem ou mulher. Com o sucesso de Emma, em 2003 teve sua adaptação animada, com o sufixo Victorian Romance, ao invés de apenas receber o nome da garota. Não sei se é algo da minha cachola, mas não lembro de Emma ter qualquer sobrenome. Talvez para mostrar que até numa sociedade de hierarquias rígidas, como era o caso da Inglaterra no século XIX, um mero sobrenome chega a ser um privilégio para abrir certas portas. Ou simplesmente a Kaoru estava limpando o nariz e não pensou num título melhor. A primeira temporada foi produzida pelo estúdio Pierrot e a outra pela Asia Do Animation Works. Juntas resultaram no total de 24 episódios. Ela transmite e até atenua a carga de texto para a narrativa audiovisual. Não é aquela mera cópia carbono prensada como ocorre em Jojo ou remake de Shaman King, apenas condensando o conteúdo original do texto sem qualquer criatividade ou habilidade de direção para comprimir as informações de texto para a narrativa mais dinâmica que um anime exige. O desenho tem lá suas liberdades, mas eu prefiro não comentá-las, do contrário eu acabarei escancarando os detalhes. Quando a Kaoru finalmente fechou Emma com chave de ouro, criou seu outro grande sucesso, Otoyo Monogatari, renomeado no ocidente para Bride's History,
ou História de Noiva, iniciado desde 2008 e até hoje em lançamento. Surpreendendo seu público acostumado com seu fetiche por empregadas da alta classe, a autora foca-se nos povos da Ásia Central, onde existiu a famosa Rota da Seda. O bloco incorpora nações vizinhas da China, Rússia e parte dos seus territórios, incluindo também regiões do Afeganistão, Paquistão, Mongólia e Índia. Os eventos envolvem geralmente casamentos arranjados entre tribos nômades, eventuais conflitos entre eles, enquanto coexistem com o gradativo progresso trazido pelas potências imperialistas na região. O misterioso pesquisador britânico Henry Smith é o fio condutor no papel de registrar os acontecimentos ao longo da história. Inicialmente servia apenas de sombra e aos poucos torna-se um pouco mais participativo em algumas histórias. Enquanto Henry hospeda-se sob a hospitalidade dos povos nômades, os arcos vão tomando seu rumo até o pesquisador visitar outra localidade e assim registrar novas desventuras, onde determinados personagens de alguma forma esbarram-se ou a Kaoru simplesmente escreve alguma história paralela. O primeiro trecho da obra gira em torno de Amir Algal, uma moça de 21 anos casada com um garoto de 12, o Karluk Eiron. Nesse momento você já deve estar pensando em coisas de cunho sexual explorando o fato inusitado, mas a autora apenas usa a ideia para gerar uma curiosidade a mais, pois de maneira bastante cuidadosa e até inteligente, ela consegue explorar diversos assuntos. A tal diferença de idade acaba em questionamento sempre, pois significa que Amir não conceberia tantos filhos, elemento determinante para a tribo continuar numerosa para gerir suas atividades, inclusive confrontar grupos rivais e, por que não, continuar a sua simples existência. Os próprios parentes de Amir desejam desfazer o casamento, tendo lá seus preconceitos acerca da tribo de Karluk, e usam o motivo para reacender velhas rixas também. Disso surgem ótimos momentos de ação, inclusive com Amir. Feito Emma, não há dúvidas que a Kaoru Mori quis reproduzir o cotidiano dos personagens, criar diversas historietas mais casuais, enquanto tenta gourmetizar a tradição e arte daquela região oriental. Mas quando existem as partes de confronto, são muito bem executadas. A tal Amir, por exemplo, é uma exímia arqueira e quem caça os animais para Karluk. Até pela maturidade a mais do que o rapaz, Amir não só tem uma postura maternal protetiva, mas involuntariamente põe Karluk contra a parede para amadurecer, seja fazendo-o de alguma forma tentar se tornar um guerreiro ou até iniciá-lo nas relações sexuais. Tanto Karluk quanto Amir passam naturalidade em seus temores e agem na medida certa, conforme essas crises de maturidade. Uma coisa bem recorrente, principalmente nas obras ocidentais de agora, é que tentam mostrar o apoderamento feminino, fazendo das personagens umas broacas anabolizadas, tentando a cada segundo provar superioridade a ponto de ficarem irritantes. No caso de Emma ou Amir, elas não renegam sua feminilidade, e dentro até dos sistemas patriarcais detêm controle da situação. Até mesmo a tribo que acolhera Amir tem uma matriarca bastante corajosa e respeitada no clã. Para não falar no próprio erotismo e nudez encontrado na obra. Prova de novo que essa postura afetada da atualidade também não deixa de ser uma incompreensão que alguns autores têm das próprias mulheres, e acabam deixando essas idealizações ocidentais tão vazias quanto a certas personagens taxadas como objetos sexuais. Bem, eu poderia citar mais alguns arcos subsequentes, tipo o da Talas, uma viúva que vive sozinha com a sogra quem deseja encaminhar a moça para algum novo pretendente a qualquer custo, para que ela viva feliz e, no caso, o próprio pesquisador vira objeto de fixação das duas, para que Talas seja desposada outra vez. Há um outro segmento na história onde Henry tem uma participação ainda mais distante. No caso, envolve uma esposa rica chamada Anise, que resolve ter uma espécie de companheira confidente, algo bastante estimulado na cultura de sua região. Ela então, numas termas, sim, tinha que ser, né? Conhece Sherine, ancestral da Kim Kardashian, e fica em parafuso
a ponto de não apenas propor o pacto entre amigas, como pede para que seu marido também se case com ela. Pode-se dizer até que Anis nutre sentimentos sexuais por Sherine, embora a sociedade da época e até sua ingenuidade reprimam tais desejos. Embora esses capítulos não levem a canto nenhum, são bem curiosos, tanto pelas cenas de banho, a chipagem entre elas e porque a região situada na trama, ironicamente, exige que mulheres usem burcas para andarem na cidade. Ainda há um discursinho da Sherine querendo ensinar as outras mulheres a aprenderem a ler. Não muitos capítulos depois disso, os acontecimentos revelam de vez a razão de Henry estar atravessando todo o Oriente Médio, pondo-se em risco nos conflitos ao longo da sua expedição, e até mesmo satisfações que ele precisa dar às autoridades locais. Eu poderia dizer mais coisas, mas acho melhor que você vá procurar os mangás dessa autora, caso tenha paciência para o estilo Slice of Life. Eu vou te dizer que passo longe de coisas nessa vibe, mas esses mangás são muito bem feitos no final das contas. Quem dera que muito filler, com temas mais cotidianos dos personagens de ação, fosse nessa qualidade. A Kaoru consegue criar até mesmo histórias envolvendo esquilos, sem nenhum diálogo, e mesmo assim ela fica bastante interessante. Eu poderia também dizer aqui sobre Shirley, uma outra história envolvendo empregadas e, diferente do período de Emma, ela se passa no período eduardiano, ou seja, no começo do século XX. E se você puder, também pode procurar algumas coletâneas reunindo histórias menores da Kaoru. Bom, outro pedido foi finalmente realizado no canal. E eu não tenho mais o que dizer porque eu odeio ficar comentando aqui qualquer tipo de finalização. Eu só peço mesmo que continue atento ao Black Rain Inc. porque novos vídeos virão, acredito eu, com uma velocidade maior. Até a próxima e tchau!